Pleno 2026, época de Copa do Mundo, eleição e você ainda não sabe qual equipamento comprar para começar no audiovisual? Eu vou te falar o que eu compraria hoje, o que eu comprei, o quanto que custou esses equipamentos e as escolhas que eu não faria, que teriam economizado uma boa grana no meu bolso. Falando um pouquinho da minha história, eu comecei no audiovisual como Story Maker, acompanhando alguns palestrantes. Na época eu tinha um iPhone 13 Pro Max que eu tinha comprado e eu tinha colocado na minha cabeça que eu tinha que pagar esse celular. Então eu transformei ele numa ferramenta. Então com o dinheiro que eu fazia como Story Maker, eu comecei a investir em outros equipamentos, eu fui comprando câmera, lente, microfone, e no caminho de entre sair como Story Maker e ir para Videomaker, eu dei algumas cabeçadas ali, comprando alguns equipamentos que não foram tão úteis assim na minha trajetória. E hoje com isso eu sei exatamente o que vale a pena, né, no meu ponto de vista, para comprar, para começar ali no audiovisual e o que eu não indicaria muito para comprar hoje. Quando eu migrei de Story Maker para Videomaker, o meu foco saiu de acompanhar palestrantes e se tornou produção de conteúdo ali para os meus clientes. O setup que eu construí nesse meio do caminho foi um setup onde eu tinha mais controle de ambiente, né? Eu comprei lentes mais fotográficas, eu comprei uma iluminação mais controlada que eu podia ali utilizar no dia a dia e principalmente em espaços fechados que eu poderia criar uma luz mais cinematográfica, uma luz mais controlada, diferente quando a gente faz uma produção em um evento para fazer uma entrega real time, onde a gente não tem muito controle ali dos elementos de som e de luz, então a gente tem que se adaptar ao ambiente. Um exemplo disso é a iluminação que vocês estão vendo aqui nesse vídeo, né? Eu vou falar um pouco sobre ela. Aqui a gente está com um balão chinês iluminando esse lado do rosto e aqui eu tô com uma luz para fazer esse corte de sombra, né? Aqui eu tô com um tom mais frio para dar essa clareza e aqui um tom mais quente, né? Para dar essa quebra e essa sombra bem bonita. Eu conseguia trabalhar isso na produção de conteúdo com os meus clientes dentro dos criativos. A minha primeira oportunidade de câmera que eu tive de comprar foi uma ZV-10, que eu estou com ela até hoje, assim, é a minha queridíssima no meu setup. É uma câmera de ótimo custo-benefício, você vai ter um 4K ali a 30 fps com um crop. Se você tiver produções que você precisa de uma lente mais aberta, então já partiria ali para uma 17, 11 milímetros, porque você vai ter esse crop. E cara, é uma câmera sensacional, indico para todo mundo que está começando, principalmente por você conseguir utilizar outras lentes depois de você fazer um upgrade de câmera. Se você sair de uma câmera que ela é E-mount, que ela tem esse crop, que ela tem um sensor menor, que é o caso da ZV-10, e depois partir para uma câmera full frame, você ainda consegue utilizar o mesmo universo de lente. É diferente quando você sai de uma Canon. Eu não tenho muita familiaridade com Canon. A minha primeira câmera que eu tive emprestada foi Canon, mas eu fiquei pouco tempo com ela. Depois eu entro nesse assunto. Mas a Canon, se eu não me engano, com os sensores cropados, quando você sai para um sensor maior, você já não consegue ter muito esse uso de lente, né? O fotógrafo que trabalha comigo, o Gabriel, ele comentou sobre isso. Ele tinha uma Canon e aí eu convenci ele a sair de Canon para Sony, e aí eu não lembro qual que é a marca da Canon dele, mas era uma de entrada, e ele foi para uma Sony A6500, que é assim, sensacional, uma câmera híbrida, também super indico ali, se você não pegar uma ZV-10 e se seu trabalho for mais híbrido, que é o caso dele, onde ele faz bastante foto, vai de uma ZV-10 para uma câmera, uma A6500, 6600, porque você já tem um viewfinder ali, ajuda muito. Mas tem uma coisa que eu não falei que é um equipamento melhor, que é o seu like nesse vídeo, que ele é extremamente importante. Não custa nada, você vai ali apertar o botãozinho, não vai levar um segundo do seu tempo, mas para mim, continuar produzindo esse material é muito importante, porque eu entendo que foi relevante para você tudo que eu trouxe aqui. Questão, lentes. Lente do kit. A lente do kit é muito boa. Eu vou deixar aqui para vocês umas fotos que eu fiz com essa A6500. Ela já vem com flash, a 6600 ela não tem, e eu usei a lente do kit para fazer essas fotos, e a luz ajudou muito. Dependendo do que você for produzir, compensa você comprar a ZV-10 ou a 6500 com a lente do kit, mas no caso de você trabalhar com uma luz iluminação controlada, que é o caso desse vídeo aqui. Se você não investir tanto em iluminação, eu não indico, porque a gente já está falando de uma lente que ela tem o F de 5.6, se não me engano, 3.5 a 5.6. Essa lente aqui, no caso, ela já é mais escura, né? O legal dessa lente é que ela tem o zoom aqui, que você consegue controlar nativamente pela câmera. Indicaria você economizar na compra dessa lente e comprar esta marca aqui, que é a Viltrox,
que é a minha marca favorita para quem tá começando. Gente, você consegue encontrar essas lentes aqui por até R$ 800 no AliExpress. São muito boas. O legal dessas lentes é que o foco dela é aqui. O foco é aqui. Então vamos supor, o que eu fazia muito, tá? Tô filmando um cliente ali, fazendo uma produção, a gente teve uma troca de ambiente. A gente saiu do ambiente mais escuro, que a iluminação estava ali controlada, e foi para um ambiente mais claro. Eu não mexia no shutter ou não mexia no ISO. Eu utilizava o foco aqui, porque já fica na mão. Lembrando, quanto maior for essa numeração aqui, 2.8, 5.6, mais escura vai ser a lente, né? Então, se você comprar uma lente ali que ela é 4, numa câmera ZV-10, numa 6500, ela já vai ser mais escura. Mas se você colocar a mesma lente numa A7 III, que é uma câmera que tem um sensor maior, essa lente vai ser um pouco mais clara, porque o sensor vai compensar essa claridade, que ele vai receber mais luz. Então assim, você comprar uma ZV-10 e vai numa lente Viltrox, cara, você tá com uma câmera super versátil para tudo. Tanto para fazer criativo, quanto para fazer evento, você consegue fazer uma boa grana com esse equipamento, tá? Ajuda muito. E as minhas escolhas desta marca, eu comprei uma 56mm, que ela traz um desfoque muito lindo, principalmente para foto, e uma 23mm ali, que é um pouco mais aberta, mas tem essa questão do crop e tudo mais, então ela vai com os 33mm. Lente que eu investi e não indicaria, dependendo do seu objetivo. Eu comprei esse carinha aqui uma vez, que é uma 7 Art in Sun. O foco dela já é mais fotografia, tá? É uma lente totalmente manual. Porque o formato que eu trabalho, produção de criativo, fazendo evento, ela não é tão versátil, tão útil para mim. Então ela acaba desejando um pouquinho. Agora vou sair para um almoço, vou sair para fazer um passeio, e aí eu quero fazer algumas fotos, tal, aí ela é legal, porque eu tenho mais tempo para clicar, tenho mais tempo para fotografar, sabe? É uma coisa mais pessoal, um trabalho mais artístico, e aí ela vem ao caso. Mas eu vou te falar, câmera é extremamente bom, mas sem um bom áudio não vale de nada. É melhor você ter um microfone bom trabalhando como Story Maker do que ter uma câmera boa e não ter um microfone legal. O áudio fica ruim. Isso mata muito. Entenda, o som, a música, ela é a alma do seu vídeo. Quando comecei, eu tinha um Rode, um quadradinho que eu deixei com o meu fotógrafo para ir produzir alguns conteúdos. Esse microfone ele veio junto com a câmera quando eu comprei. A minha câmera eu não comprei zero, eu comprei de uma revenda de um cara que não estava usando mais, e aí ele tinha meio que um setupzinho ali de produção de conteúdo. E aí esse microfone veio junto. Utilizei ele por muito tempo, só que ele é um cara muito grande, é um tabletão assim. Então eu usava aqueles microfones com fios de jornalista. Então ficava aqui assim, bonitinho, mais discreto, e não ficava tão impactante do que aquele quadradão. E aí eu migrei desse microfone para esse cara aqui, um Lark M2, que é esse carinha aqui, que me ajuda muito. Eu gosto muito desse microfone, ele é sensacional, mas quando eu comprei ele, eu não assisti tantos reviews assim. E aí eu deixei de comprar o Lark M1 para comprar o Lark M2. Ele é muito bom, tem uma ótima qualidade, um ótimo controle de som, mas eu tenho uma pequena coisa que eu optaria pelo Lark M1. É mais uma questão pessoal minha mesmo. Esse aqui, o Lark M2, ele vem com receptor, que no caso está na câmera que eu estou gravando. E para celular, ele só vem com esse daqui, que é o tipo C. Na época, eu paguei em média de 1.000 e pouquinho nele. Tá? Hoje ele tá muito mais em conta. Por que eu optaria pelo Lark M1 do que o Lark M2? Ele é mais versátil. Minha esposa também é produtora de conteúdo, o iPhone dela é um iPhone 14 Pro Max, e ela, no caso, ela não consegue utilizar esse microfone porque a entrada dela é tipo light. Então eu tenho menos versatilidade com esse microfone aqui do que eu teria com o Lark M1, que ele já vem com duas entradas, o tipo C e tipo light, e o receptor ali para a câmera. A luz ali apagou, deixa eu trocar a luz. Pronto. Então, por que eu indico o M1 em vez do M2? Se você que é Story Maker de novo, volto para você que quer migrar para o audiovisual, cara, vai no M1, investe primeiro no microfone em vez de qualquer outro equipamento, né? Microfone e luz para você é fundamental. Vai no M1 porque é um microfone que vai ficar para você pro resto da vida. Você vai usar no seu celular, dependendo se é tipo C, se é tipo light, e depois você ainda vai usar na sua câmera. E ele tem uma qualidade sensacional. Agora vamos para a parte que muita gente subestima, mas é a alma do seu vídeo também, que é a iluminação.
Se você não tiver uma luz legal, como você acabou de ver aqui, que acabou minha luz, você não vai ter uma textura na sua imagem, no seu vídeo, numa produção legal. Você pode gravar de celular, você pode gravar de câmera, mas o que vai diferenciar o seu vídeo é a iluminação. E de verdade, a luz ela que vai separar de quem é um amador do profissional. Quando eu tava começando ali, eu comprei aquelas iluminações mais genéricas, que tem uma lâmpada pequenininha, com softbox e tal, tripézinho. Comecei com elas para produzir conteúdo ali em casa para os clientes, mas logo eu migrei. E a minha primeira compra maiorzinha assim foi uma Ulanzi, é uma linha que eu super indico, de olhos fechados, ela tem um custo-benefício mais em conta. Eu comprei uma Ulanzi 40 watts. Na época, ela não tinha a atualização que é a RGB, com o balão chinês, que é essa luz que está aqui. Por ser um balão chinês, ela espalha mais, a luz fica mais difusa. Então vocês podem ver que o meu rosto está muito bem iluminado, está muito legal, mas nem tudo são flores. Hoje em dia, em 2026, eu não compraria essa luz novamente. Por quê? Ela vende tudo separado. O carregador dela você vai pagar uns R$200, é separado, não vem junto. A luz, na época, eu paguei 400 e pouquinho, tá? Só a luz. E o softbox eu paguei mais 200. Então tudo deu em média de uns R$1.000 ali. Hoje, eu investiria com o mesmo valor que você vai investir nessa luz, numa nova linha da Ulanzi, que é aqueles LEDs infláveis, que é sensacional e tá na minha lista ali de compras, tá? Eles já mudam, eles são de 40 watts, eles são 60 watts, e o preço médio dessas luzes, elas estão em volta de R$800. Por que eu compraria? Para ter esse efeito aqui de balão chinês, de luz mais difusa, ela já é assim. Então é um material que você vai pagar um valor e é como se comprasse duas partes dessa daqui que eu tô utilizando, tá? Indico muito, tá na minha lista de compras, até esse ano eu vou adquirir ela e quero trazer para vocês também review desse equipamento. Continuando na linha da Ulanzi, um outro equipamento que nos ajuda muito também é um LED inflável, que é esse de 20 watts aqui da Ulanzi, que é esse carinha aqui. Na verdade ele é 12 watts, tá? Vou encher ele para vocês. 1 hora depois. Ele tem a telinha dela atrás e olha isso aqui. 50%, 75% e 100%. Isso aqui é muito forte, a diferença que dá no cenário. Outras luzes que eu indico muito, que eu comprei uma vez na AliExpress, não me arrependo, paguei em média de R$150, é esses carinhas aqui, ó, que tá aqui atrás. Vou pegar para vocês verem. Esses daqui, eles são da Ulanzi também, tá? São um LEDzinho, então eles são muito fortes. Para fazer essa luz de contorno é muito boa. E aí o interessante dela, que vocês vão conseguir ver, ela fica pequeno e fica grande aqui. E aí, por exemplo, ela fica uma luzinha mais fechada, mas se eu fechar ela, ela fica uma luz maior, tem uma iluminação ainda maior. O legal é que tem muitos vídeos que a gente faz isso aqui, ó, lá no fundo, tá vendo? Usa ela como um recorte assim para fazer uma iluminação. Então, por exemplo, eu posso posicionar ela aqui atrás, deixa eu abrir um pouquinho mais, diminuir um pouco essa luz aqui de balão, e aí ela fica esse círculo atrás da minha cabeça, que é muito legal para alguns conteúdos que você for produzir. E ela não tem, vou apontar lá atrás, fica mais fácil para vocês verem, somente essa cor. Ela fica mais forte, né? E além de ficar mais forte, ela fica claro, né? Do quente, médio e bem frio. Então é uma iluminação que eu uso muito, e o legal dela é isso daqui, que ela tem esse difusor. Então, às vezes, para produzir alguns conteúdos, eu sempre tenho isso aqui na bolsa. Vou gravar um vídeo, eu tô com um cliente, putz, não tem uma luz. Essa aqui é minha luz de backup. Então, coloco esse difusorzinho nela e xablau. Luz na cara, criativo feito, sabe? Em situações mais extremas. Gosto muito, indico muito, paguei em média de 150 em cada uma, isso faz há 1 ano e meio atrás. Hoje já deve estar mais em conta. Então, para você ter de reserva no seu setup aí, é uma ótima opção. Tanto para fazer essas luzes de contorno ali, igual eu tô fazendo, quanto para ser uma luz de emergência. Olha, todo esse setup que eu passei aqui para vocês, eu fui conquistando aos poucos, começando aos poucos. Então, fazia um evento, ganhava uma graninha, pagava minhas contas, juntava, comprava uma coisa que ia me ajudar muito. Então, para você que tá começando ali, que tem vontade de começar, cara, é o que eu sempre indico.
Tem um celular? Você já pagou esse celular ou ainda não pagou? Tá pagando as parcelas? Pense em fazer evento que gere uma renda o suficiente para você pagar a parcela do seu equipamento e comprar algo a mais. Foca, define o seu valor de serviço. Não precisa começar tão grande, tá? Eu vou falar isso em outros vídeos, vou falar sobre a minha trajetória. No começo eu fiz muito conteúdo, trabalhei para muita gente que eu não tive retorno financeiro, mas eu tive retorno de visibilidade. A gente sempre brinca, fazer um filão de 500. Cara, mas a minha câmera mesmo, a minha lente, eu paguei ela com alguns clientes de freela de 500, né? E isso que eu já tinha meus clientes fixos, que pagava o custo da minha empresa, pagava o meu design, pagava o meu aluguel, pagava o meu prolabore mensal, mas eu queria investir mais equipamentos num curto período de tempo, então eu peguei uma quantidade de clientes, de eventos, a um valor ali de freelão de 500. Me ajudou a conquistar equipamento. Então a gente sempre zoa, a gente sempre brinca, mas no final das contas vai muito da sua realidade. Às vezes você que tá começando, que quer fazer uma renda rápida ali, como Story Maker, cara, não tem problema você pegar um cliente que ele vai te trazer visibilidade, aí você tem que ser intencional, cobrar um pouco mais baixo, mas também não se apegar e só se fixar nesse valor. Conforme você for comprando mais equipamento, conquistando mais coisas, você vai aumentando o seu valor de mercado ali. E isso é muito importante saber precificar. Como eu disse, vai ter um vídeo só sobre isso, coisas que são extremamente importantes para vocês. Então, espero você no próximo vídeo, espero ter agregado algo na sua vida, te ajudado, e me siga aqui nesse canal, porque aqui a gente vai falar sobre toda a trajetória de audiovisual, como você deve se posicionar, como você deve construir um bom contrato, como você deve ali saber precificar o seu serviço, tá? Coisas que muitos gurus aí de audiovisual, muitos influencers não falam, e eu vou te dar o caminho das pedras que eu passei, né, para poder ajudar você um pouco mais na sua caminhada. Espero você no próximo vídeo. Até lá e valeu!